Quem não convive com uma pessoa que é dependente químico, ou seja, uma pessoa que é dependente de álcool ou outras drogas, não conhece a luta que é conviver com o dependente químico, ou mesmo namorando com ele. Este é o assunto do nosso vídeo de hoje, sobre como enfrentar essa luta. E se você está aqui vendo esse vídeo, de alguma maneira se interessa pela dependência química. Então, se ainda não for inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Aqui tem sempre conteúdo de qualidade que pode lhe ajudar. E não esqueça de deixar o seu like se gostar do vídeo. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. A dependência química é uma doença que sempre traz prejuízos e sofrimento para o dependente de substâncias e para a família. Por ser uma doença progressiva e que ainda não tem cura, e que em alguns casos é uma luta que se arrasta por longos anos, principalmente quando acontece 3 pontos, que é quando o dependente químico não aceita que tem uma doença, ou seja, que ele é dependente. Ele acredita que pode parar quando ele quiser. Segundo ponto, quando ele não aceita tratamento. E o terceiro ponto, quando ele não quer parar, porque infelizmente é isso mesmo. Tem dependente químico que não quer parar de usar. E não quer parar de usar mesmo tendo muitos prejuízos. E mesmo quando o dependente químico quer parar, a luta continua. E continua por vários motivos. Porque é necessário lidar com seu comportamento adoecido devido ao uso de substância. Porque para manter o uso, ele desenvolveu o hábito de mentir, enganar, manipular, não assumir responsabilidades, não honrar compromissos e, em alguns casos, roubar, entre outros. Geralmente, quando a família descobre que tem um familiar usando qualquer substância, a família acredita ou tenta acreditar que isso não terá grandes problemas. Mesmo porque a grande maioria nem conhece o que é dependência química. E por falar em dependência química, aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre dependência química. Assista, que assim a sua informação vai ficar mais completa. E às vezes a pessoa que é dependente também não conhece o que é dependência química. Eu já atendi muitos pacientes que não imaginavam que tinha doenças da dependência química, tanto dependente de álcool como de outras substâncias. Mesmo sendo dependente já há muitos anos, tinham até consciência que tinha alguns problemas devido ao uso da substância, mas nem imaginava que eram dependentes. Ou seja, o fato da pessoa ser dependente não significa que ela tenha consciência que é dependente. O uso constante de substância causa uma espécie de embotamento na mente da pessoa que é dependente. Esse é um resumo simples do processo da dependência química. E quando você descobre que ele não vai parar, os anos já passaram e você se dá conta que está exausta de tanto lutar. Porque não é apenas a questão do uso, mas é lutar contra os defeitos de caráter do dependente químico. Conheça um pouco sobre esses defeitos de caráter num vídeo que tem aqui no canal. É lutar contra a sua codependência, que faz com que você não consiga dizer não para ele. É a luta em assumir as questões financeiras dele, as responsabilidades dele, a luta em lidar com a frustração por causa das recaídas dele, a luta de não ter apoio que você gostaria para lidar com todas essas situações que envolvem a dependência química, a luta em ele não aceitar um tratamento e outras questões que são muito mais graves. Então, o que se pensava que era algo passageiro, tornou-se um pesadelo para a família. Isso quando ainda existe família, porque é muito comum famílias se desfazerem devido à dependência química. Estes são desafios constantes que são enfrentados na luta diária com o dependente químico. Você pode até pensar, eu já sei de tudo isso, mas tem pessoas que ainda não sabem, elas ainda não chegaram no estágio em que você chegou. Estão lá naquele estágio em que você estava anteriormente, quando você pensava que ele ia parar, porque era o que ele sempre lhe prometia, que ia parar de usar ou que parava a hora que ele quisesse. E todas as famílias que convivem com dependente químico vivenciam essa luta de enfrentar esses desafios. Se você participar de um grupo de apoio às famílias de dependente químico, vai perceber que existem muitas coisas em comum nessa luta diária. Mas quantas outras pessoas também não estão passando por lutas diárias, com outros desafios, com desafios diferentes,
como uma família com um doente que também não tem cura, às vezes até uma criança que está no estado terminal. Enfim, são as nossas lutas, mas você pode buscar ajuda para não enfrentar essa luta sozinho. Você pode dizer que não tem dinheiro para uma internação, para um tratamento, mas existem alguns tipos de ajuda gratuita. A participação em grupos de apoio, por exemplo, é uma dessas ajudas gratuitas. A solidariedade dos grupos vai lhe fortalecer e você vai perceber que não está sozinha nessa luta e que outras pessoas também convivem com situações muito parecidas com a que você convive. Você fica tão fortalecida que mesmo que seu familiar continue no uso, você consegue viver sua própria vida. Eu não lembro se eu já comentei em outro vídeo, mas eu conheci uma linda senhora que está há muitos anos participando de grupos de Al-Anon. O esposo dela não parou de beber, mas ela consegue viver a situação sem deixar de viver a própria vida. E é isso que você tem que fazer, reaprender a viver a própria vida, independente da escolha do seu familiar que é dependente químico. Você não pode fazer as escolhas dele, mas pode fazer as suas escolhas. Se envolva com a sua própria recuperação. Escuto muito as famílias falarem que estão exaustas, que não sabem mais o que fazer. Eu já fiz de tudo. Você pode até ter feito de tudo pelo dependente químico, mas ainda não fez nada por você. Quando você não sabe mais o que fazer, quando você acredita que não tem mais o que fazer, é porque chegou o tempo de você cuidar de você, buscar um socorro para você. Quando você busca um socorro para você, indiretamente você está ajudando o dependente químico. A grande dificuldade é você aceitar que não vai conseguir fazer com que ele pare de usar ou de beber. Tem os grupos de Al-Anon, tem os grupos de Amor Exigente, tem os grupos de Nar-Anon, existe a Pastoral da Sobriedade, você pode buscar terapia com psicólogo. E falando em apoio, eu vou criar uma comunidade gratuita pelo WhatsApp, onde as famílias possam falar de suas dificuldades e, na medida do possível, eu vou ajudando. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Você pode se envolver com qualquer um desses grupos, só não vale ficar esperando que o dependente químico mude para você mudar a sua vida. A mudança tem que começar por você. E você pode até contestar: por que tem que começar por mim se é ele que usa droga? E eu lhe respondo: porque é você quem não usa droga. Você é a parte sóbria da relação. Ah, mas você já está cansada de lutar com o dependente químico? Então deixa ele de lado um pouco e começa a lutar por você e a cuidar de você. Então, recapitulando, se você está cansada de lutar com os defeitos de caráter dele ou dela, qualquer que seja o caso, com a sua codependência, com a sua frustração de estar sempre presenciando as recaídas dele, de assumir as questões financeiras dele, as responsabilidades dele, a luta para ele aceitar um tratamento, pense o que é que está faltando, se não é exatamente você começar a cuidar de você e deixar que ele cuide dele mesmo. Porque com certeza, se ele é adulto bastante para usar droga, ele precisa ser adulto bastante também para cuidar da própria vida. Reflita como tem sido o seu jeito de tentar ajudá-lo até hoje. E qual tem sido o resultado? Você conseguiu obter um resultado positivo? Se não for positivo, precisa mudar a maneira de agir. Lembre-se sempre que você é responsável por essa luta diária. E aqui eu não estou dizendo que você é responsável pelo uso de droga dele, mas você é responsável pela maneira como você tem agido até agora. Mas não se culpe, sempre é tempo de mudar. E agora que eu já passei as minhas sugestões sobre como melhorar a sua luta diária, eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil para você. Peço que não esqueça de deixar o seu like, assim o YouTube entende que esse conteúdo pode ajudar alguém e ele mesmo oferece o vídeo a outras pessoas que estejam pesquisando sobre o assunto. E deixe o seu comentário. Eu gosto de ler todos os comentários. A participação de vocês incentiva o meu trabalho. Muito obrigada por estar comigo até agora. Eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.